Olá, olá, muito boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso encontro, hoje com a psicóloga e fundadora da Escola da Inteligência, Camila Cury. Nós vamos falar sobre a inteligência emocional e o que os pais precisam aprender para poder ensinar. Eu estou muito animada com essa conversa, a Camila desenvolve um trabalho fantástico e o que nós mais precisamos é de inteligência emocional, não é? Já tem se falado muito soft skills e tudo mais, né? Essa inteligência emocional que tanto falamos. Qual habilidade eu preciso desenvolver, né, para realmente poder lidar com as situações do meu dia a dia? Porque quando tá tudo bem, tá tudo bem. O lance é saber administrar, conviver com os imprevistos sem nos abalar. Essa é a grande questão. Então, assim que a Camila entrar aqui, nós já vamos dividir tela. Ah, ela já está aqui, pronto. Dividir tela para aproveitar esses 55 minutos que nós teremos, em que eu vou compartilhar do tempo da Camila junto com vocês. Oi, Camila. Oi. Boa noite, tudo bem? Bem, querida. Obrigada pelo seu tempo. Prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz por essa conexão. E sei que vai ser um assunto muito importante para todos, papais, mamães, criança sem criança, não é? Exatamente. Eu fiquei pesquisando, né, os conteúdos que nós vamos falar essa noite. Então, tem inteligência emocional, tem a questão da decepção. Eu vi um texto seu incrível, né, na revista Crescer sobre a decepção, como ela pode melhorar os vínculos, enfim. Mas antes eu queria que você, antes da gente se aprofundar, eu gostaria que você desse um alô aqui para todos que estão nos acompanhando sobre a Escola da Inteligência, né, e sobre o trabalho que você vem desenvolvendo. Bom, Isabela, primeiro um prazer estar aqui com você, falando de um tema que eu há 12 anos levanto essa bandeira, de que inteligência emocional é algo que se aprende, não é algo inato e nem genético. Nós podemos sim, a qualquer momento da vida, aprender a gerenciar o nosso universo intrapsíquico, as nossas emoções, os nossos pensamentos, e assim construir hábitos mais saudáveis, relacionamentos mais inteligentes e uma vida com mais qualidade de vida. Então, eu defendo isso há 12 anos, fui para a educação, então, meu grande desejo foi levar os ensinamentos que meu pai já tinha através dos livros, o Augusto Cury, muitos aqui já conhecem o trabalho dele, focado aí no desenvolvimento mais no adulto. Eu quis trazer isso para as crianças e para o desenvolvimento familiar. Então, a minha especialização foi nesses 12 anos de trajetória, levando uma metodologia para que as crianças aprendessem desde 3 anos a lidar com as emoções. Então, a lidar com medo, com a ansiedade, com a incerteza, com a insegurança. E nesse processo, não somente ensinando as crianças, como as famílias e os educadores, né? Porque a gente tem que cuidar de quem cuida. Muitas vezes, os pais metem os pés pelas mãos, os educadores igualmente. Muitas vezes, bem intencionados, construímos traumas nos nossos filhos, destruímos pontes de conexão e, infelizmente, não conseguimos ter uma qualidade de vida, não porque não temos boas intenções, mas porque não aprendemos a gerenciar e reconhecer quem somos. Então, é uma disciplina que leva a criança a entender como é que a minha mente funciona. Por que a mente mente? Por que eu penso que eu não quero? Por que eu faço o que eu não quero? E quando você leva uma criança e sua família a refletir e a entender o mundo que ela é, interagir fica muito mais fácil, interagir fica muito mais saudável. Então, esse é o nosso trabalho. Fantástico. Camila, você se importa de eu deixar os comentários aqui na frente? Ou você... Não, para mim tá tudo ótimo, é só dar um clique aqui, eu mesma tiro os meus. Ah, então tá bom. Mas mesmo assim, eu vou estimular você que está nos acompanhando. Se quiser enviar uma pergunta que seja compartilhada para Camila responder, coloque aqui na caixinha, tá, de interrogação, que eu vou introduzir essa pergunta na primeira oportunidade. Outra coisa, quanto mais corações vocês enviarem aqui na lateral, mais o Instagram entende que esse assunto é importante e o algoritmo acaba distribuindo a nossa prosa para mais páginas. Camila, você comentou do seu pai. Quero dizer que eu sou fã do seu pai já há muito tempo. Ele faz parte do meu há um tempo. Ele falou sobre o síndrome SPA. SPA.
SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Estou tão acelerado que agora até deu uma travada. Eu brinco, né, do SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Vou querer trazer esse assunto também já contigo. Né? Crianças e adultos estão acelerados, né, como vocês também conduzem na escola. Mas você comentou agora como as crianças, a partir dos 6 anos, já podem lidar com suas emoções. É a partir então, dos 6 que elas já começam a ter consciência do que elas provocam no outro? Não, na verdade, o trabalho emocional ele deve ser feito desde a vida intrauterina. Né? Quando você coloca a criança para ouvir música, quando você fala com a criança, quando a mãe está equilibrada, né? Os níveis de dopamina, serotonina também interferem no desenvolvimento da criança. Então, as emoções elas estão presentes o tempo todo, tanto que tem crianças que nos primeiros meses a mãe muito insegura, a criança fica muito estressada, chora demais. Isso também passa por essa relação de vínculo e essas emoções estão presentes desde a vida intrauterina. Nós começamos esse trabalho na escola porque é quando a gente consegue ter uma troca de verbalização melhor com os educadores. Mas eu estimulo as famílias desde quando desejam, né, ter um filho, que eles possam aprender a cuidar das emoções, né, dos seus filhos a partir do cuidado com as suas emoções. Isso não está distante do que você falou da síndrome do pensamento acelerado, né? Porque hoje nós temos no Brasil 1 milhão de pessoas atendidas anualmente. São 330 mil alunos com famílias educadoras, são 1 milhão de pessoas todos os anos impactadas com a nossa metodologia. E o que a gente vem ensinando é que essa relação que a família estabelece com as crianças, ela tem tudo a ver com a relação que esse indivíduo, professor e pai, mãe, educador, estabelece consigo mesmo. Então, quando as pessoas elas falam assim, Camila, qual o primeiro passo para eu realmente desenvolver a inteligência emocional no meu filho? E hoje a gente amplia esse conceito, a gente fala inteligência socioemocional, que é não somente a inteligência emocional, a relação que eu tenho comigo, mas social também. Como é que eu levo isso nas minhas relações, né? Que é o conceito mais amplo da inteligência emocional. E eu sempre falo, o primeiro e mais importante passo é como é que você aprendeu e aprende a gerenciar suas próprias emoções. Não existe um pai ou uma mãe, ou um educador que se propõe a desenvolver inteligência emocional na criança se primeiro ele não estiver dentro de si mesmo. Não dá. Porque nós educamos não pelo aquilo que falamos, nós educamos por aquilo que nós somos. E os nossos filhos estão o tempo todo reproduzindo não somente as nossas falas, principalmente o nosso comportamento. Então, como é que nós lidamos com as nossas emoções? Com a frustração do marido, da esposa, do trabalho que não deu certo, da mãe, da sogra que muitas vezes nos estressa, das coisas que não acontecem como nós desejamos, com a roupa do lado fora do cesto, sabe? Que às vezes você tá com o marido deixa a roupa do lado do cesto, ou o filho adolescente deixa a roupa do lado do cesto. Todas essas interações que muitas vezes nos desestabilizam interferem diretamente em como nós estamos ensinando os nossos filhos a conduzir as suas emoções. Então, a gente precisa primeiro entender que educar as emoções é primeiro educar as nossas próprias emoções. Pais saudáveis formam filhos saudáveis. Pais doentes formam filhos doentes. Essa é a conta. Perfeito. Você sabe que o que me conectou a você para esse mês de maio foi justamente isso. Eu estou grávida, eu vou de 35 semanas, e aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, como é que eu posso falar de algo que eu ainda não sei? Eu não sei se eu sei. Né? Porque eu entendo que a educação, a inteligência socioemocional, é igual fé. Quando está tudo bem, está tudo bem. Agora, eu quero ver você ter fé quando você não está bem. Não, eu estou sabendo lidar com as minhas emoções. Agora eu quero saber como você vai lidar com as emoções quando você lida com coisas que não te agradam, quando não está dentro daquele seu repertório do que é aceito. Então, o que eu queria trazer esse papo é o seguinte, o que eu preciso, adulto, aprender para poder ensinar? E depois entrar um pouquinho mais no mundo da criança, porque também, se eu quiser que a criança veja o mundo pelos meus olhos, vai dar ruim, né? Eu preciso também entrar um pouquinho no mundo dela.
E isso que você falou, Isabela, é super importante, porque eu gosto muito de um autor que chama Alvin Toffler. Ele é um grande estudioso das profissões do futuro, do novo mercado de trabalho. E ele tem uma frase que eu acho que traduz muito o que eu acredito de educação socioemocional. Ele fala que os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler ou escrever, mas são aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. E a primeira coisa que nós precisamos entender nesse processo de desenvolvimento socioemocional é que o conhecimento ele é muito importante. Né? Muitas vezes a gente estuda para tudo, né? A gente vai abrir uma empresa, a gente estuda, a gente tem um canal de comunicação no Instagram, a gente vê como é que aumenta o engajamento, são os corações que aumentam o engajamento, então como é que a gente leva o nosso conteúdo para mais pessoas. O tempo todo você quer fazer um bolo, você vai lá e estuda quais são os ingredientes. E é impressionante como ainda se estuda muito pouco para ser pai e mãe. E se tem um projeto que não pode falhar, é esse. Porque esse, se todos os outros falharem, você faz outro bolo, existe ex-marido, você abre um outro negócio, faliu, você muda de carreira. Mas o filho, esse é o projeto mais importante da nossa história. Esse não pode dar ruim. Então, se nós temos que se dedicar a uma função, a maternidade deveria estar na nossa prioridade. E para isso, a gente precisa conhecer. Como é que você alimenta bem um filho? Conhecendo os alimentos. Então, os pais, né, quando os filhos estão lá com 6 meses, eles vão começando a introduzir alimentação, eles vão pegando quais são os alimentos que têm mais valor nutricional para determinadas fases, quanto que ele tem que compor de proteína e carboidrato. Então, hoje nós temos uma educação alimentar muito mais ampla. As pessoas geralmente sabem que o carboidrato ele dá energia, mas ele é mais calórico, né? Então, se você vai ter uma refeição mais saudável, você tem que comer um pouco mais de proteína, a proteína branca. E aí a gente tem vários estudos e as pessoas, você pode sentar, e geralmente as pessoas sabem falar desse assunto, elas entendem. Mas o conhecimento ele é insuficiente. A gente não aprende educação socioemocional. A gente conhece os princípios da educação socioemocional, mas a gente só se beneficia desses frutos se a gente aplica. Então, o conhecimento ele é é um importante passo. Conhecer como a mente funciona, né? E aí eu vou falar um pouquinho ao longo dessa live, como é que essa mente funciona, como é que se processa o pensamento, por que a criança faz a birra, né? E como que a gente pode se conectar e usar essa birra a nosso favor. Existem vários conhecimentos. Mas aqui não existe nada que eu fale aqui que vai mudar a sua vida. Mas coisas que eu falo aqui, se você botar em prática, podem mudar a sua relação com seu filho. É a prática que muda, não é a teoria que muda. Assim como você pode conhecer todos os alimentos e todos os componentes nutricionais dos alimentos e nem por isso ter uma alimentação saudável. Porque isso depende de uma disposição do que você vai se alimentar da hora que você acorda, da hora que você dorme. Então eu quero despertar vocês aqui que não vai ter nenhuma fala mágica miraculosa que vai mudar a sua vida. Mas aqui vão ter bons princípios que se você estiver disposto a arregaçar as mangas e aplicar com constância, com certeza você terá muita chance de ter um relacionamento saudável com seu filho e ter saúde mental dentro da sua casa. Perfeito, perfeito. Camila, então, quais são os princípios? Começando na teoria e depois vão surgir, já tem algumas perguntas aqui, mas já que você mencionou os princípios da inteligência, quais são? Primeira coisa que eu gostaria para todos os pais aqui presentes é que não existe educação sem vínculo. O vínculo, ele tem tudo a ver com a emoção. Quanto mais vínculo nós temos sobre algo, sobre alguém, maior é o registro do córtex cerebral. Então, por exemplo, se eu perguntar para você, você se lembra onde estava no 11 de setembro? Eu não. Se lembra onde estava quando Ayrton Senna morreu? Sim. Sim, né? Então, assim, você lembra aonde você estava do dia 12 de outubro do ano passado? Se não foi uma data importante, provavelmente você não vai lembrar. Mas do 11 de setembro, a grande maioria das pessoas lembra. Ou do Ayrton Senna morreu, a grande maioria das pessoas lembra. Por quê? Porque o fato teve muita emoção.
Então, a emoção, ela é determinante para o processo de aprendizagem, para o bem e para o mal, tá? E aí, porque não existe só aprendizagens boas, né? A aprendizagem ela é um conceito amplo, que ela pode ser saudável ou não saudável. Mas o ponto que eu gostaria de me atentar aqui é que as emoções, elas fazem toda a diferença no processo educacional. Cada ser humano é uma ilha. Por mais que a mãe tente e entenda que nesses primeiros meses a gente está amamentando, nesses primeiros meses tem aquele vínculo, o seu filho é uma ilha, diferente da sua. E entre nós existe um oceano. O que vai fazer com que a nossa educação ela seja inteligente e efetiva são as pontes que nós vamos construir de comunicação com essas ilhas. Né? E nós sabemos que é tão difícil construir uma ponte, mas basta uma bomba para destruí-la. Né? Então, o que eu gostaria que vocês entendessem é que o primeiro processo educacional eficiente, ele precisa ter vínculos. Desde a mais recente rebelde que fala que todos os pais são mais legais do que você. A sua prioridade tem que ser construir esses vínculos. Se não tiver vínculo, dificilmente o processo educacional vai ser eficiente. Camila, mas como a gente constrói vínculos? Né? Vínculos, construir vínculos é uma arte. Tem muitas pessoas que são casadas há anos e não têm vínculos. Não se conhecem, não dialogam. Tem muitos pais e filhos que dividem o mesmo espaço, não conseguem trocar meia dúzia de palavras. Então, vínculo, a gente entendendo que a emoção, ela determina a qualidade e a intensidade do registro no córtex cerebral e favorece os vínculos, a gente tem que se perguntar, como é que eu faço o vínculo com meu filho? Sim. Então, para isso, eu gostaria de dar aqui algumas ferramentas para vocês. Primeiro, elogiar antes de criticar. É impressionante como nós estamos na era da crítica. Né? A gente tem pais que falam assim para mim, Camila, eu não tenho tempo para o meu filho. E eu falo para eles, olha pai, o que você tem feito com o tempo que você tem? Eu não sei qual é a sua rotina, o seu trabalho. Eu quero, antes de você se culpar por falta de tempo, diga para mim o que você faz com o tempo que você tem. E geralmente o tempo é mal aproveitado. A gente critica, a gente mostra todas as falhas, mas a gente dificilmente celebra os acertos. Então, você quer construir vínculos? Aprenda a elogiar as pessoas que você ama. O seu filho, o seu parceiro, a sua parceira, o seu colega de trabalho. A gente não aprendeu nem a elogiar e nem ser elogiado. Já percebeu? Em coisas simples, alguém fala assim, ai, nossa, a sua... Nossa, sua roupa é bonita. A gente fala, ai, é velha. Nossa, tá tanto tempo no armário. Você não tá Ah, perguntando se a roupa é velha ou não, né? Ai, nossa, seu cabelo tá bonito. Ai, menina, você acha? Eu não lavo faz uns 3 dias. É como se a gente tivesse até que se justificar pra, né, o elogio. Né? Dificilmente alguém fala assim, poxa, obrigada. Né? A gente tem que estar sempre se justificando, até quando recebe. Então, elogiar é fundamental no processo educacional. Encare as teimosias, as birras, os comportamentos incoerentes do seu filho como uma oportunidade de construção de vínculo. Porque um dos grandes segredos é surpreender. Uma coisa é você elogiar. Elogiar algo que a criança fez, elogiar um comportamento saudável, uma criança que dividiu o brinquedo. Então, elogiar pequenos estímulos e comportamentos, evidenciar para a criança o repertório que é saudável é muito legal. Porque às vezes a gente corrige o que não está legal e aí a gente, quando tá bom, a gente fala assim, ah, nem fala. A criança está quieta, você vê assim, nem fala. Porque se a falou. gente falar, vai dar ruim, né? E não é verdade. Isso é mito. Então, por um lado, a gente tem que elogiar, mas por outro, a gente tem que surpreender. O que é surpreender? É dar o que a criança não merece. É dar o que o parceiro, a parceira não merece. É dar o que o filho não merece. Como é que a gente faz isso? Quando, por exemplo, vou contar um fato que aconteceu na minha casa. O Augusto, ele queria sorvete. Era uma segunda-feira. Eu acredito muito em regras. Eu sou uma mãe que acho que os limites são importantes, mas eu também tenho flexibilidade para a regra não ser maior do que a minha inteligência, né? Eu acho que essa ponderação é super importante e até tema de uma live só dedicada a isso, né? Como colocar limites. Mas naquela segunda-feira eu disse para ele, filho, a hora do almoço, você vai tomar depois do almoço. No final de semana a gente já tinha jacado, e aí eu falei para ele que não. E ele olhou para mim e falou assim, mamãe, mas eu quero. Eu disse, filho,
A mamãe disse pra você que depois do almoço eu deixo você tomar, tá bom? Abriu o freezer e guardou o picolé. Eu viro as costas. Quando eu viro as costas, eu só ouço o freezer abrindo. E Augusto pega o picolé. Na hora, o que vem à vontade? A nossa vontade é virar para o lado, para trás e dizer assim: oh, guarda o picolé, porque quem manda que sou eu. E eu já falei que é só depois do almoço, você nem vai tomar picolé hoje. Porque é teimoso. E isso não é um comportamento errado, tá? Não é um comportamento errado, mas ele é um comportamento pouco eficiente para a construção de vínculos. E se vínculos são determinantes para a aprendizagem e para a educação, mais do que corrigir um comportamento do meu filho para que ele não tome o sorvete naquele momento, eu tenho uma intencionalidade muito maior. Educação precisa de intencionalidade. Tudo bem, eu poderia reprimir e falar não vai tomar o sorvete e ponto. O problema do sorvete estaria resolvido. Mas naquele momento eu pensei, cara, eu não quero só que o Augusto não tome sorvete. Eu quero que o Augusto se importe com o que eu estou falando, porque vão ter vezes que eu não vou estar perto dele. E eu preciso que ele respeite as regras. Eu preciso que ele se importe comigo. Porque se um filho não se importar com o pai e mãe, não vai se importar com ninguém lá fora. E aí? Não vai respeitar regra nenhuma. E aí eu fiz toda essa análise. Para isso, a gente não pode dar respostas no foco de tensão. Então, eu respirei fundo e pensei, Camila, o que você deseja nessa situação? Eu fiz todo esse mapa mental. Porque o instinto, ele fala muito rápido, de você já ir lá e cortar o comportamento. Educação não pode ser baseada em instinto. Porque o nosso instinto, ele está sempre querendo dar respostas básicas, irracionais e impulsivas. Educação inteligente perpassa pela racionalidade. Bom, naquela hora eu respirei e voltei calmamente para ele. Augusto esconde o picolé atrás. E eu faço pergunta para ele. Tais, uma das formas mais inteligentes da gente construir pontes é fazer perguntas. As perguntas, elas dão para o outro a oportunidade de serem para depois, no que são, para construírem o que a gente deseja que eles sejam. Muito mais do que a afirmação. Então eu olhei para ele e disse, filho, o que você tem atrás? Ele disse, nada, mamãe. Falei, nada mesmo? Ele disse, mostrou o picolé. Falei, filho, a mamãe já falou para você que o picolé é depois do almoço, né? Mas eu te falei, Augusto, cinco, o seu porquê. Mas se o picolé é mais importante do que a mamãe, do que o que eu estou te falando, tudo bem. Eu te dou a liberdade de escolha. Só que eu quero dizer para você que eu estou muito chateado, porque eu esperava mais de você. E virei as costas. Não deu 10 segundos, Augusto sai correndo atrás e fala, mamãe, tá bom, eu vou tomar o picolé depois do almoço. E desta maneira, quando ele não mereceu que eu fosse generosa, que eu fosse calma, que eu fosse altruísta com ele, eu pergunto e dou para ele a oportunidade de repensar sua atitude. E assim, eu não somente corrigi um erro, mas eu coloquei um tijolo a mais para construir esse vínculo. E é por isso que o olhar educa. Quanto maior você for no inconsciente do seu filho, mais impactante vai ser a sua educação. Quanto menor você for no inconsciente dele, ou seja, quanto menos vínculo você tiver, mais você vai ter que gritar, elevar o tom de voz, se desgastar para ter migalhas de atenção. E é isso que tem acontecido nas famílias. Baixo vínculo e alto estresse. Baixo vínculo, alto estresse, porque a maior parte dos adultos está estressado, cansado, sem tempo. Pelo que você está me explicando, para que eu crie vínculo, para que eu não responda, né, no calor do nervosismo, eu preciso pensar antes de responder. Isso serve para todas as situações, né? Para mim, Camila, a inteligência emocional está totalmente relacionada aos relacionamentos, né? Mas como você falou, ninguém nos ensinou isso, então nós temos que aprender a construir o avião em pleno voo. Então, pelo que eu entendi, elogiar antes de criticar é um princípio, né, para a inteligência emocional, para criar esse vínculo, e eu preciso de tempo.
Para E pensar. surpreender. Tempo, né? A racionalidade, porque assim, o que acontece, Isabela, é muito impressionante. Você já viu um animal quando ele se sente amedrontado? O que ele faz? Ele só tem dois, com todos os animais. Quando ele se sente amedrontado, ele só tem dois comportamentos instintivos. Ou ele ataca, ou ele foge. Isso a gente chama de modo defesa. O modo defesa é a primeira reação de todos nós seres humanos. Também somos animais. Só que a diferença é que o animal, o cachorro, quando se sente amedrontado, ou ele ataca ou ele foge, ele não consegue pensar assim, peraí, se eu latir mais alto, será que vai ter um efeito melhor do que se eu latir mais baixo? Será que eu posso rabanar o rabinho e talvez ele gostar de mim? Não. Quando ele está se sentindo ameaçado, com medo, ele não consegue ter racionalidade, ele não é um animal racional para pensar em múltiplas alternativas para a tomada de decisão. Mas nós somos. O problema é que o ser humano usa pouquíssima racionalidade que tem, porque não foi alfabetizado emocionalmente. Então, dos princípios da alfabetização emocional é entender que a mente humana tem limitações. Nós somos limitados em várias questões. E a primeira limitação está na impulsividade. Se você acredita que em 3 milésimos de segundo, o nosso cérebro ele faz uma completa interpretação de uma pessoa que a gente acabou de conhecer. Se ela é legal, se ela é bonita, se ela é rica, se ela é pobre, se ela é antipática. Essa interpretação é a realidade ou ela advém da nossa história de vida, das relações que nós trazemos? É claro que é a segunda opção. Mas tem gente que não aprende a se questionar. Tem gente que acredita em tudo que a sua mente pensa. Tem gente que acredita em tudo que sente, porque não aprendeu a questionar a si mesmo. Então, quando a gente leva a racionalidade para o processo educacional, a gente está questionando a nós mesmos antes de questionar o filho. Peraí, o que eu quero nessa relação? O que eu quero com meu filho? Qual a intenção da minha educação? Quais pontes eu quero construir? O que eu destruo quando eu falo determinado aumento de tom de voz? Porque na nossa vontade é o tempo todo. A gente ataca, o nosso filho faz a birra, a gente começa a gritar, a gente começa a ficar nervoso. Ou alguém, porque a gente está estressado. E principalmente no século XXI, onde os níveis de cortisol, advindo de toda essa vida louca que a gente tem, tá lá em cima. E aí o que o cérebro faz? O cérebro fica mais limitado ainda. Quanto mais cortisol, menos esforço o cérebro está preparado para fazer. Porque ele quer poupar energia, ele não quer gastar energia, ele já está estressado. Então a gente vai dando respostas que impulsivas. O tempo todo respostas impulsivas, respostas precipitadas, respostas imaturas. Então, assim, quando a gente leva racionalidade, é o princípio da gente reconhecer as nossas limitações enquanto seres humanos. Nós temos várias limitações e uma delas é a impulsividade, a rápida interpretação, o ataque e fuga que tem destruído as relações dentro de casa e fora de casa. Perfeito. Eu vou trazer aqui uma pergunta que veio dos stories, mas não tem o nome. Como conhecer seus gatilhos mentais e aprender a lidar com isso? Você comentou agora e veio a palavra viés. Não sei se viés é a mesma coisa que filho, mas nesse caso que você comentou do seu filho Augusto, no primeiro momento parece que é raiva. A hora que você pensou melhor, você está triste, decepcionada, é isso? Exatamente. E muitas vezes a gente teatraliza, tá? A gente tem uma técnica chamada teatralização da emoção, né? A TTE. Para criança, principalmente as menores, né? Quanto mais a gente teatralizar tanto o acerto, que bacana, parabéns! Quando você fala, estou muito triste com você, não necessariamente você está naquela proporção triste, mas você ajuda um fenômeno que chama fenômeno RAM, registro automático da memória, a arquivar no córtex cerebral a experiência, porque você embalou ela com muita emoção, o que favorece principalmente para as crianças pequenas. Então, você conseguir traduzir com muita emoção o ensinamento, ele é super importante. Então, os gatilhos, e é impressionante, quando a gente fala gatilhos, e é super interessante isso, porque a memória ela é lida por áreas. Você já percebeu que tem pessoas que provocam o pior na gente? Tem pessoas que nos desequilibram. Talvez você é equilibrado com todo mundo, mas se aquela pessoa fala a mesma fala que todo o resto, aquilo
impacta você num nível absurdo. Isso principalmente nas relações de casais, isso na relação de mãe, da sogra. As relações mais íntimas, geralmente, são relações que impactam muito. Por quê? Porque a memória ela é lida por áreas. Aí você se promete que aquela pessoa não vai mais te tirar do sério. Que o sapato no meio da sala, que o seu marido deixa faz 20 anos, aquilo não vai te irritar mais. Você já se prometeu. 2 dias depois ele deixa o sapato no meio da sala, é mais forte do que você. Vem a raiva, aí você pensa, ele não me valoriza, ele sabe que é importante pra mim, ele sabe que eu não gosto. É como se a gente depositasse no outro toda essa nossa frustração das limitações que o outro tem, como se fosse intencional para nos atacar. E a grande maioria das vezes não é. E quando a gente entende isso, quando a gente entende que a generosidade, ela é proteção emocional. Quando você entende que ninguém dá o que não tem, quando você entende que ninguém fere se não for ferido, quando você dá para o viés da dúvida, cara, ele deixou o sapato no meio da sala, não é porque ele não se importa comigo, é porque ele tá cansado, tá pensando em outra coisa. Quando você dá o benefício da dúvida, quando você é generoso na relação com o outro, você protege a sua emoção. Quanto mais você é a pessoa que quer mostrar que está certa, que você tem a razão e usa desse subterfúgio, mais distante as relações ficam, mais fragilidade, mais frágil elas se tornam. E muitas vezes a gente desperta o pior nos outros. Tem muitos pais que despertam o pior nos seus filhos. Pelo excesso de críticas, pelo excesso de olhar de reprovação. Parece que o filho fala... Eu tenho vários filhos amigos que têm filho adolescente que falam, cara, eu não faço nada certo com meu pai. Mas o pai acha o filho super legal. Mas é que na relação com ele, o tempo todo é só mostrando a crítica. Né? Então a gente tem que se perguntar o que a gente desperta no outro. Né? Às vezes o seu marido é legal com todo mundo, só não é em casa, né? Por que não é em casa? Né? O que a gente provoca? Porque é muito fácil a gente só colocar no outro as dificuldades no filho, no parceiro. Não que eles não tenham, tá? Com certeza tem. Sempre uma história tem vários lados. Mas a minha provocação aqui é para o protagonismo. Porque eu não posso mudar a história com o outro. Mas eu posso mudar a história comigo mesma. Eu posso mudar o meu olhar. Eu posso refletir melhor. Eu posso proteger a minha emoção. Eu posso despertar melhor algo mais saudável no meu filho. Algo mais saudável no meu parceiro, parceira. Ou as pessoas mais íntimas. Então... Sim, os gatilhos, eles são abertos o tempo todo. Tem pessoas que nos desestabilizam. O silêncio proativo, aquele silêncio que cala fora e dialoga dentro, é um excelente recurso para que você consiga filtrar tudo isso, não viver a ditadura da resposta, dar resposta o tempo todo, rápido. Tem gente que adora dar resposta, né? Já chegou, já falou. Isso aí destrói relacionamentos, principalmente os mais íntimos em casa. Então é muito importante a gente se mapear e entender que as emoções fazem parte. Eu falo de raiva com meu filho. Só que eu não falo de raiva punindo ele. Eu falo, filho, ó, às vezes a Alice fala as coisas e desestabiliza o Augusto. Porque eu tenho 2 filhos, né? A Alice, ela é super experimental. Se ela tomou água num copo rosa, amanhã ela quer o roxo, depois ela quer o verde, depois ela quer o azul. O Augusto, ele tomou no vermelho, ele gosta do vermelho, ele vai tomar no vermelho pro resto da vida. Né? O cérebro dele, a ordem para ele, organiza ele. Então, ele é uma criança que a ordem faz muito mais sentido. Se você falar assim, Augusto, não bota o dedo aqui que isso queima. Ele não vai ficar tentando botar. Ele entende que aquilo queima, não se provoca. Tanto que ele é uma criança que quase não se coloca em perigo. Porque ele racionaliza tudo. A Alice, ela se coloca em perigo o dia inteiro, porque ela quer experimentar vários jeitos de fazer as coisas, né? Filhos completamente diferentes, apenas 1 ano de diferença entre os dois. E o meu processo educacional, ele sempre é individual. Então, o Augusto, ele precisa de flexibilidade. A Alice, ela precisa de constância. A Alice precisa aprender a lidar com os processos, com as regras, que as coisas são importantes. Então, um episódio que aconteceu numa das nossas viagens, a gente pega os dois, a gente adora viajar e essa pandemia faz uma falta. Botamos os dois, e eu tenho aquele carrinho de gêmeos, né? Porque por mais que tenha 5 e 4, a gente usa aquele carrinho, porque às vezes o aeroporto é muito longo. E o Augusto gosta de sentar do lado direito. Para Alice,
tanto faz o lado direito ou esquerdo. Bom, Mas ela quer o tempo todo, porque ela necessita mais de interação do que o Augusto. O Augusto ele fica muito bem brincando de Lego sozinho. O nível dele de troca consigo mesmo, com a fantasia, é muito maior. A Alice, ela precisa muito mais da interação. O Augusto no online aprendeu super bem. A Alice teve baixo aproveitamento. Por quê? Porque ela é mais interacional. Cada filho é único. Ah, mas Camila tem melhor ou pior? Claro que não. Existe a melhor versão do Augusto e a melhor versão da Alice. E é isso que eu trabalho no meu processo de desenvolvimento. Então, num desses episódios nossos, a Alice, sabendo que o Augusto gosta de sentar no direito, foi lá e logo sentou no carrinho do direito. E a Augusto, a gente estava entrando no voo. E o Augusto falou, Alice, sai que aí é meu lugar. Aí ela falou, os dois são iguais, a mamãe falou, é de gêmeos, tanto faz, Augusto. E aí o Augusto, mamãe, a Alice sentou no meu lugar. Eu falei, filho, senta no outro lugar, é igual, não tem problema. Não, mas eu quero meu lugar. E ali o Augusto já desestruturou. Eu quero sentar na minha cadeira, eu quero sentar na minha cadeira. E eu tava numa encruzilhada. Porque primeiro, a Alice podia ser generosa. Eu podia falar assim, Alice, sai daqui. Eu pedi pra ela, filha, então deixa seu irmão sentar. Não, mamãe, eu quero sentar aqui. Se eu falasse, Alice, você sai, eu estava reforçando o comportamento do Augusto, onde todas as coisas têm que ser exatamente como ele deseja, para ele estar bem. Não dá. Mas se eu dissesse também para o Augusto sentar naquele outro lado, eu também estaria reforçando o comportamento da Alice de provocar o irmão. E eu ensino para ela, filha, existem formas diferentes de você chamar a atenção do Augusto que não seja provocando ele. Porque, na verdade, a provocação dela é buscar interação. Né? E eu trabalho muito esse repertório nela de como ela pode buscar interação sem ser provocativa, né? Bom, eu já tinha todo esse mapeamento, mas ali, o voo chegando, a fila, e o Augusto desestruturou, e a Alice não queria ceder, nem o Augusto queria ceder, e o choro correu solto do Augusto. E o Augusto ele já não ouvia mais nada. E, queridos, eu trabalho com isso. E meu filho faz birra também, porque faz parte do desenvolvimento. A criança, ela tem dificuldade de entender prazo curto, médio e longo. Para ela, as necessidades têm que ser atendidas ali. E faz parte. As pessoas acham que porque a gente trabalha educação socioemocional, os filhos não vão ter comportamentos muitas vezes incoerentes. É claro que vão. A diferença não está em não sentir raiva, medo, angústia, mas em como é que eu vou lidar com isso. Meu filho vai ter birra, vai ter angústias, vai ter raiva, ele vai ter medo. Agora, o meu processo de intervenção ele tem que ser inteligente. Não é não ter emoções, mas é aprender a lidar com as emoções que você sente. Então, naquele momento, eu já não tinha mais o que fazer com o Augusto. Só peguei ele no colo, ele chorando muito. Deixei o carrinho com o Bruno. Por mais que eu falasse com ele, ele já não estava ouvindo. Pai, não adianta você falar com o teu filho quando ele está no alto do estresse. Ele não te ouve. E aí os pais ficam desesperados, querendo falar em cima da criança e gritar. Acolhe a criança naquele momento. Espera o nível de cortisol baixar para você conseguir intervir. E aí eu lembro que eu peguei o Augusto, a gente entrou no avião e ele tinha chorado tanto. E eu falei, filho, você não pode permitir que a Alice, ela invada tanto a sua emoção. Ela falou, mãe, eu tô com muita raiva. Eu falei, eu sei que você tá com raiva. Olha quem veio aqui visitar a gente, ó. Oi, gente, fala pra todo mundo aqui. Fala, filha. Fala, eu sou a Alice. chegou a Alice de Ai, Como que tá a minha sacola de moeda? não sei. Ah, tá no caso. Espera que a mamãe tá só terminando a live rapidinho, tá bom? Amor, eu tô só terminando a live rapidinho. Isso é romance, tá vendo, gente? É assim. Você precisa... Ah, Cami. Não, eu já tá pegando. Mamãe, é só por Deixa ela aí. É só por isso que eu Tá bom, queria eu tô vir meio mal. aqui. Tá bom, obrigado, meu amor. Então, Problema, não, tá? deixa eu terminar. Não, é até bom pro pessoal ver, gente. Aqui é vida real, é assim mesmo. Exato. Então, isso é bom. Então, algo super importante que eu trabalhei, né, no Augusto, é o quanto aquela raiva que ele sentiu da irmã desestabilizou. Pega lá no escritório do papai que a mamãe tá aqui. Não tem caneta aqui, meu amor. Mamãe tá no meio de uma live. Por favor. Por favor, meu amor. Por favor, tá? Eu vou lá pegar depois da live. Tá bom. Então, algo super... E aí, eu tava nem a audiência, cabe. O povo quer ver a vida real aqui mesmo. Ó, então... O que é muito importante, né? O que eu trabalhei com o Augusto?
que eu trabalhei com o Augusto naquele momento. Só um minutinho. Por favor, pega ela no meu quarto. Vai lá assistir televisão. Pode, eu deixo. Corre lá. Eu peço pro papai ligar. Vai lá, Cátia Sol. Eita, vou ter que subir aqui. Já saiu? Não vai sair não. Ó, então, o que eu fiz? Olha, tá só subindo a audiência, gente. O povo tá só querendo saber como é que a gente lida com essas intempéries da vida. Eu vou procurar um outro canto aqui pra mim, rapidão. Sol, pega a Alice pra mim, por favor. Eu tô curiosa para saber como é que a história terminou. Quem sentou? Vou contar pra vocês como é que a história termina. Eu vou só chegar aqui, cheguei em outro escritório aqui. Todo mundo fica aí com a gente, vocês querem saber como é que eu lidei com essa situação e todas as outras que passam aqui em casa. Bom, então vamos lá, estão me vendo agora? Sim, tá ótimo. Então o que aconteceu naquele momento, né? A Alice, o Augusto desestruturado, ele sentou no meu carro e falou, mamãe, fiquei com muita raiva. Eu falei, filho, eu sei, a mamãe também tem muita raiva. Eu já não comecei, tem pais que falam assim, mas a raiva não é boa. Quem disse que a raiva não é boa? Por muitas vezes a gente ter raiva é que a gente vai lá e luta por uma causa, luta por uma injustiça. Então a raiva, ela te tira do lugar que você está. O problema é quando ela te domina e não quando você domina ela. Então eu falei, filho, a mamãe entende que você tá com raiva. Só que você não pode deixar essa raiva dominar você desse jeito. Aí eu brinco com ele, eu já tenho ele adora futebol, então eu falo, você é o goleiro das emoções. O goleiro das emoções. Vem a raiva, você tem que pegar essa bola. Você tem que ser alguém que defende a sua emoção. E aí, ele tinha chorado tanto que ele dormiu. E depois disso, eu fiz um plano de desenvolvimento com o Augusto. Tem pais que acham que a gente ganha a guerra quando a gente, na batalha. Ai, Camila, mas eu não consigo ter recurso quando meu filho chora, quando ele grita. Queridos, os nossos recursos realmente são muito escassos quando nós estamos no meio da guerra. Imagine, quando existe uma guerra, né, uma batalha, não se vence quem atirou melhor, se vence quem teve a melhor estratégia. Então, a sua relação com o seu filho não está no sucesso pela palavra certa que você disse no foco de tensão, mas no planejamento que você vai ter fora do foco de tensão. Então, eu venho trabalhando com o Augusto vários livros, conteúdos, eu falo sobre isso quando ele está bem, para que eu aumente o repertório dele na hora do estresse, para que ele possa lidar. E esses dias a Alice aconteceu, uma amiguinha não deu para ela o brinquedo que ela queria, e aí ela chorou. O Augusto chegou para perto dela e falou assim, Alice, você é o goleiro das emoções, você não pode deixar com que a Elisa, no caso era, né, a amiguinha, a Elisa te deixe tão triste desse jeito, vai brincar com outra coisa. Não é que ele nunca mais vai ter aquele repertório, vai ter aquele comportamento angustiante. Mas com certeza ele vai ter doses menores. Por quê? Porque eu tenho um plano de desenvolvimento. Então não basta a gente achar que na hora do estresse nós vamos ter uma palavra mágica que vai mudar tudo. Não vai. A criança vai continuar fazendo a birra. O adolescente vai bater a porta falando que você é a pior mãe do mundo, não gosta, todas as mães deixam, só você que não. Agora, as pontes que nós vamos construindo com os nossos filhos. E aí eu trabalhei com a Alice. Como é que nós vamos chamar a atenção do Augusto sem ser provocando ele? Né? Então, em casa, a gente tem plano de desenvolvimento. Não no foco de tensão, mas fora do foco de tensão. É isso que faz toda a diferença no nosso processo educacional. Fora do foco de tensão. Camila, você falou dos princípios, você falou do criar o vínculo. Tem mais algum outro que você quer trazer nesses últimos minutos que nós temos? Não, eu acho que é super importante. Então, só relembrando, tá, gente? Então, elogiar, surpreender é dar algo que os nossos filhos não merecem. Isso favorece demais os vínculos. E não só para os filhos, tá? Você quer ter um casamento feliz? Surpreenda as pessoas que você ama também. Quando eles acham que você já vai vir com uma briga, você vai lá e fala o tanto que ela é importante para você. Isso faz toda a diferença. Então, surpreender, silêncio proativo, intencionalidade, botar qual a intenção que você tem na educação. A gente tem que dotar a nossa história, nossa relação de intencionalidade. Esses princípios, com certeza, farão diferença na construção de vínculos. Perfeito. Camila, nossa senhora, coisa boa, o tempo passa mais rápido, né? Você sabe disso. A percepção é totalmente diferente.
de um modo geral, como os pais que querem criar filhos que vivam uma vida verdadeira e não no piloto automático, mas eles não estão ainda nesse modo, né, mais presente, como você pode, como você orienta essa relação para viver um tempo de qualidade entre pais e filhos, mesmo com todo o contexto que nós estamos vivendo, com pandemia ou sem pandemia, nós sempre teremos imprevistos, improvisos, né? Foi como a gente falou, quando tá tudo bem, tá tudo ótimo. Nossa, tá tudo certo, mas eu quero ver a hora que o chicote estrala, né? A hora que a birra acontece. Então, como eu disse, primeiro é entender, eu até tenho um vídeo falando sobre isso, que eu acho que a gente está na geração dos likes, né? Eu vejo os pais sedentos por likes na educação. É como se quando ele falasse o não e o filho chora, é como se o filho desse um dislike. E isso impacta tanto a educação, porque os pais perdem, eles perdem completamente a razão pela qual eles são pais, né? Então, seu filho não vai te dar um monte de likes. Muitas vezes a Alice e o Augusto não gostam dos limites, do processo que eu coloco. E que tudo bem, eu sou a mãe e eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Então eu não preciso de like. Então muitas vezes o pai, ele desestrutura porque o filho está desestruturado. Se você, nós estamos falando numa relação e se nós cada um é uma ponte, né? A gente pode também fazer a mesma metáfora como se fosse sintonia de rádio. Não é você, não é seu filho que leva você para a sintonia dele, é você que traz ele. Então, teu filho está desequilibrado, você tem que ser equilibrado. Ele está desequilibrado porque é natural estar desequilibrado, faz parte experimentar as emoções, entender as angústias. E você vai ter que, muitas vezes, frustrá-los. Porque o teu papel não é ganhar like, é educar um ser humano saudável, empático, altruísta, generoso, que reconheça o seu papel na relação em casa. E assim nós vamos, com certeza, ter uma educação muito mais eficiente, né? Eu sempre tive um pai super afetuoso, e uma mãe também, criou sempre muitos vínculos, mas eu sempre ouvi que família não é democracia. E eu vejo muitos lares querendo ser uma democracia, onde todos têm pesos iguais. E um filho não pode ter o mesmo peso que uma pai e uma mãe. Ah, então o pai quer isso, o filho quer aquilo, então porque o filho quer, então nós vamos, né? Não é que você não vai dar para o seu filho a oportunidade de fazer pequenas escolhas, sim. Eu permito esse protagonismo, mas em questões estratégicas, quem decide aqui em casa sou eu. Segurança e entender que nem sempre os nossos filhos vão dar like em tudo que nós vamos orientar. Mas o nosso papel não é ganhar like, não é uma rede social isso aqui. Isso aqui é vida real. E nós precisamos educar uma geração preparada para a vida. Sensacional. Eu gostei muito de uma frase aqui que você trouxe no início, que eu já vou usar para a gente caminhar para a conclusão. As regras não podem ser maior do que a inteligência. Né? Eu comento isso muito com meu marido, agora com a chegada da Angelina. A inflexibilidade traz muita frustração. Então, ter regra é uma coisa, mas dependendo do contexto, eu vou ter que reavaliar se não é por um outro caminho, né? Como a água que vai percorrendo ali o curso do rio. Porque senão você fica insistindo e aí fica agindo e ninguém vai para lugar nenhum. Camila, como é que eu faço para me inscrever na Escola da Inteligência? Onde eu faço minha matrícula? Então, essa metodologia, ela só é em parceria com escolas. Então, eu já incentivo você, a hora que for buscar uma escola para o seu filho, escolha uma escola que tem escola da inteligência. A gente não tem para o público em geral, né? São as escolas que adquirem a nossa metodologia e aplicam isso nos alunos e nas famílias. E aí a gente tem encontros com as famílias, com os educadores, com os alunos. É super legal. E eu tenho super honra de ter um time muito capacitado, muito comprometido em formar uma geração cada dia mais saudável e inteligente. Eu sou uma pessoa otimista. Eu acho que a gente tem uma geração com potencial enorme. Eu acho que a gente tem que parar de falar essa é uma geração alienada, é uma geração que não se importa com nada. Eu acho que a gente precisa dar boas razões para essas crianças se importarem, estimular mais, elogiar mais, criticar menos, menos padrões. A gente está numa geração onde não é fácil ser jovem.
Porque pensar rouba muita energia do cérebro. Opa, 7 vezes mais do que o trabalho braçal. Então, nós temos uma geração cansada do que uma geração hiperpensante, né? A gente acabou no tempo de falar da síndrome do pensamento acelerado. Então, quando a gente entende isso, a gente pensa, como é que eu posso ser um veículo de estimulação para essa juventude que tem tanto potencial, né? Nós estamos numa juventude, eu brinco que é um trem-bala, a gente só precisa, o problema não está no trem, o problema está no trilho. Né? O que a gente precisa é ter um bom trilho para esse trem-bala chegar muito mais longe do que a gente. Eu acredito muito que é super possível nós deixarmos o legado de formar uma geração melhor do que a nossa. fantástico, fantástico. Camila, talvez em minutinhos você consegue nos explicar como os pais podem ensinar que o não é só negativo? Porque muitos adultos têm dificuldade de dizer não, porque na infância você só ouve o não e o não se torna totalmente negativo. Aí depois essa escola, faculdade, só vai dizendo sim para ser aceito. E parece que se você disser não, você não é bem-vindo, né? Ou você está recusando uma oportunidade. Como que os pais já podem mostrar na infância que o não é necessário? Eu acho que isso perpassa muito pela essa visão que o pai tem dessa necessidade de o tempo todo ser aceito e agradar. Né? Ah, A gente tem uma necessidade. Então, assim, quando a gente entende que assim, eu não tô aqui para só ganhar like do meu filho, eu tô aqui para preparar um ser humano. Porque esse ser humano, ele não vai me tratar melhor, ou vai ser humano melhor, se ele aprovar tudo que eu falo e tá sempre feliz. Até porque, se você não sabe o que é salgado, você jamais vai conseguir saborear o doce. Né? Na verdade, o que nos dá a alegria do verão é passar pelo inverno. Então, quando a gente entende isso, privar os nossos filhos dos nãos é privá-los de serem felizes. Porque a felicidade, ela está na consciência daquilo que eu também não tive e que agora eu tenho, daquilo que eu não posso e agora eu posso. Então, quando a criança, ela recebe nãos, mas ela também recebe, porque uma educação só baseada em nãos é problemática, uma educação só baseada em sim é problemática. exato. Então, assim, quando ela recebe nãos, mas ela recebe sims, ela vai conseguindo ficar muito mais feliz com sims quando ela tem nãos que contrabalanceiam. Se ela só tem sim, tudo é sem graça. Por que a gente tá louco para voltar uma segunda-feira de um trabalho normal? Por que os adolescentes que reclamavam tanto da escola pedem, pelo amor de Deus, eu quero voltar para a escola? Porque a privação nos traz a consciência e a valorização daquilo que a gente tem. Então, quando você não fala não, você está impedindo o sistema imunológico emocional do seu filho de experimentar e realmente saborear o prazer dos sims. Amei. Camila, eu vou me matricular, tá? Numa escola. Tem para adulta, só para criança. Só é para criança, só que os pais são alunos nossos também. A gente tem muito trabalho com a família. Claro, eu estou brincando, tem muita gente aqui agradecendo. A Camila Porta, uma grande amiga. Tem muitas mulheres aqui. Se ainda não seguem, @Camila Cury, como está escrito aqui embaixo no comentário fixado. E a Escola da Inteligência também tem um conteúdo ali muito interessante, vale a pena. E alguém aqui perguntou se você recomenda algum livro, Camila, para pais e mães nesse processo da educação da inteligência emocional. Olha, eu estou lançando o meu livro, não sei se esse ano, no comecinho do ano que vem, chamado As Competências do Século XXI, mas meu pai tem um livro que eu gosto muito, que são as 20 regras de ouro, 20 regras de ouro da educação. É super legal, é super atual, é muito prático, e se você aplicar algumas daquelas regras, com certeza a sua relação com o seu filho vai ser muito mais saudável. Arrasou. Então, enquanto não sai o livro da Camila, o livro do pai, Augusto Cury, que todos nós amamos e respeitamos, 20 regras de ouro da educação. Camila, estou encantada contigo. Agradeço profundamente o seu tempo. Que bom que fizemos essa conexão e vamos juntos. Conte comigo. Que bom. Conte comigo também, um prazer estar aqui com vocês. Uma boa noite para todos. Obrigada, Camila. E para você também que esteve conosco, muito obrigada pelo seu tempo e pela sua confiança, por ter passado conosco essa última hora para a gente falar mais sobre inteligência emocional e como nós podemos lidar melhor com a educação dos nossos filhos. O que precisamos aprender para ensinar ou desaprender
para aprender. A live ficará gravada e eu repito aqui brevemente os princípios que a Camila falou para a gente poder ter relacionamentos mais inteligentes, ou seja, relacionamentos baseados na inteligência emocional. Elogiar antes de criticar, surpreender mesmo quando a pessoa, seja filho, companheiro, parceiro, não está esperando, evidentemente. O silêncio proativo, que é calar fora e dialogar dentro, e a intencionalidade do que você está fazendo, qual é a intenção. Ficará gravada, vocês sabem que as palavras são sementes e quando vocês me ajudam a compartilhar essas palavras tão sábias da Camila, vocês também estão me ajudando a deixar um mundo com mais diálogo, com as informações corretas, que na minha opinião, a informação correta é sempre o melhor remédio. Então, um beijo grande, socorro! Chegou depois, quer rever toda a live? Já vai ficar gravada aqui no IGTV. Boa noite para vocês, bom descanso e até breve.